compreensão, adaptação e lugar misterioso. Essa primeira parte basicamente desenvolve a adaptação do protagonista no Isekai. Ele tentando compreender o que está acontecendo, também explicado bem simplificadamente o porquê ele se sente solitário em relação às suas amizades, do porquê, né, aqueles personagens existem, que ele se juntou com os amigos dele para conquistar aquela dungeon. É meio que é explicado bem simplificadamente, né? É meio que para mostrar, para nos introduzir aos personagens que estão ali em volta do personagem principal e meio o que está acontecendo, né? E essa relação, essa sensação dele se sentir solitário em relação às suas amizades, vai sendo trabalhado ao decorrer dos primeiros episódios, né? Na verdade, até mostra, eu acho que até pelas temporadas mesmo, porque tem vários momentos em várias temporadas que ele vai até mesmo relembrando dos amigos e, né, vai desenvolvendo mais esse tipo de coisa, né? Mas enfim, eu não vou ficar enrolando muito por aqui, né? E também acaba meio que gerando um objetivo, né, pros personagens, pelo menos ali, né? E também gera um mistério, né, do porquê eles estão naquele local, porque basicamente não é o mesmo local onde que eles estavam no jogo. Não é como se ele tivesse entrado no jogo e ponto, né? É basicamente que ele foi jogado pro jogo, onde que, tipo, lá tem a casa dele, né? Que é Nazarick e tudo mais. E Nazarick, a casa, foi meio que teletransportado para um mundo, tipo, foi teletransportado para um outro local. Não diria nem um mundo ou algo diferente, né? Não é explicado isso daí, mas isso daí só acontece e, né, obviamente, eles acabam meio que ficando com um certo medo. Eles ficam apreensivos do que realmente aconteceu e do porquê isso daí tá acontecendo. Então, basicamente, ele fica na defensiva, né? E, bom, para finalizar, né, uma coisa que eu queria deixar claro isso daqui, né, que até vi algumas pessoas comentando esse tipo de coisa, que é sobre a questão do Ainz, né? Basicamente, o Ainz, ele era um humano, né? Antes dele entrar pro jogo e tal, antes de ele se tornar esse caveirola aí, esse monstro, esse personagem aí, overpower. Ele, sim, foi um humano, ele tinha sentimentos, esse tipo de coisa. E no começo do anime é falado que ele foi transformado em um morto-vivo. Apesar de ele sentir comovido, apesar de ele ter empatia com as outras pessoas, apesar de ele ter sentimentos humanos, né? Ele não é mais um humano, ele é um morto-vivo. Quero dizer, agora ele é um ser supremo. Aventura, informações e vingança. Aqui a história acaba desfocando um pouco, né? Tipo, dos personagens de Nazarick, né? Do que nos é apresentado em Nazarick. E acabamos entrando meio que numa aventura onde que acabamos presenciando algumas coisas normais de Isekai, né? Que é basicamente o protagonista pega uma missão, ele junta com um grupo, conhece outros aventureiros e, tipo, coisa normal de Isekai. Só que uma coisa que eu achei muito legal é o desenvolvimento em outros personagens. Então, conta a história lá dos personagens secundários, onde que fala sobre... Era Sword... Era espadas negras, né? Eu não lembro o nome exato do grupo lá, mas, tipo, conta sobre as histórias lá, do porquê eles criaram, porquê eles colocaram esse nome, né, na equipe. Acontecem várias coisas, e tem algumas coisas que eu achei muito legal, depois de terminar de assistir as 4 temporadas, que algumas coisas que são citadas nos diálogos aleatórios, né, nessa parte aí do anime, basicamente acontece na segunda e na 4ª temporada, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, é na 4ª e na 2ª temporada, ou é na 3ª. Mas enfim, acontecem uns negócios aí nas próximas temporadas que é ligado assim ao que eles falam. Então, tipo, não é como se eles jogassem papo fora, sabe? Ou só, tipo, algumas informações aleatórias. Não, realmente, tipo, vai acontecendo umas coisas que, tipo, obviamente a gente acaba relembrando desses diálogos aleatórios. Então, eu achei isso daí muito legal e um desenvolvimento incrível, né? E bom,
a história vai seguindo, né? Acontece algumas coisas com esse grupo, né? Não vou citar o que acontece. Mas enfim, acaba meio que acontecendo os negócios aí. E a gente acaba presenciando uma coisa do Ainz, né? Que eu até falei um pouquinho no começo dessa primeira temporada. Que tipo, agora ele é um morto-vivo e tudo mais. E em vários momentos ele cita isso. Que ele não sente nada ou algo assim. E acabamos tendo uma das melhores cenas dessa primeira temporada, pelo menos pelo que eu vi, algumas pessoas curtiram pra caramba essa parte, né? Que é a luta entre o Ainz e a menina psicopata lá dos biquínis de ferro, que basicamente é uma das cenas mais legais que tem, uma das melhores vinganças que tem dos animes, inclusive, né? Mas uma coisa que eu até, né, ligando àquilo que eu disse, né, que o Ainz, ele falou que não sente nada, que ele não seria hipócrita em, né, falar alguma coisa daquele tipo que ela tava falando, né, e que ele não seria isso, e que ele não estava com raiva, e que se ele estivesse no mesmo lugar que ela, ele teria feito a mesma coisa. Mas, apesar dele ter dito tudo isso, ele sentiu raiva, ele foi sim hipócrita, e ele mesmo assumiu isso daí. Tipo, isso daí mostra um pouquinho do desenvolvimento do personagem, que apesar dele ter transformado em um morto-vivo, ele não foi por completo. Tipo, ele não vê os humanos como criaturas inferiores, igual pelo menos todo mundo em Nazarick, sabe? Então, tipo, é um desenvolvimento legal pro personagem, né? Mostra só um pouquinho do vislumbre, né, que o personagem é. E, tipo, isso daí eu achei bem legal, apesar de, né, algumas pessoas terem citado isso daí, ou, tipo, só terem ignorado e só ter curtido a cena, né, dele se vingando, mas eu queria trazer esse ponto, né, que ele falou que ele é realmente hipócrita, tipo, logo depois que ele mata ela, ele fala, realmente eu sou um hipócrita por fazer esse tipo de coisa, né, por sentir isso, né, então isso aí eu achei muito legal, né, então, tipo, é um desenvolvimento que eu queria ressaltar, tá ressaltado agora. Perigo, traição e perda. Bom, para finalizar essa primeira temporada, né, nos é apresentado que um dos personagens de Nazarick os traiu. Aí, porra, caraca, todo mundo fica apreensivo, né? Então, e essa personagem seria a verdadeira vampira, né? A Shoutier Bloodfallen, que é mostrado o que realmente aconteceu, né? Logo depois que o Ainz é notificado que alguém traiu, nos é mostrado o que realmente aconteceu, né? O que, né, a suposta traição dela, né? E esse tipo de coisa. Então, basicamente, eu achei bem meh esse final, tipo, o final é ok, sabe, dessa primeira temporada. Obviamente que as outras temporadas vão melhorando e tal, né, uma fica cada vez melhor do que a outra, mas falando que eu curti, não vou dizer que eu não vou mentir e tal, eu curti pra caramba esse final, né, o desenvolvimento disso daí, tanto que eu realmente não pensei, tipo, eu tava até assistindo e tentando deduzir o que poderia acontecer, mas, tipo, sabe quando o anime te surpreende, né? Porque, tipo, eu não pensei que terminaria assim. Eu tô falando bem vago, eu sei. Mas, basicamente, eu curti pra caramba esse final dessa temporada, né? E, basicamente, outra coisa que eu queria ressaltar, né? Que talvez não tenha a ver com a luta ou esse tipo de coisa, né? Que é a parte que o Ainz, ele me que demonstra, como é que eu posso explicar isso daqui sem dar um devido spoiler, né? Que ele demonstra meio que os seus sentimentos em relações aos personagens, né? Aos NPCs que estão lá. Então, tipo, apesar de, né, ele ser o líder supremo, esse tipo de coisa, meio que é mostrado que ele vê todos os mundos, né? Todo o pessoal de Nazarick como, tipo, seus filhos, sabe? Então, tipo, ele tem a sensação, ele ama todos os personagens de Nazarick. Ele vê todo mundo
mundo igual, né? E pra ele, aquilo é prioridade. Então, se alguém de Nazareth acaba sendo controlado ou algo assim, ele vai se responsabilizar, entendeu? Então, basicamente, ele é o responsável por todos ali. E eu não falo de responsável de, tipo, como ser supremo, né? Como nosso líder supremo. Não, é tipo, como se fosse o paizão, sabe? É tipo o Barba Branca e tá tudo a tripulação dele. Ele é o responsável, cara. É o Barba Branca, sabe? E, tipo, é isso que acontece com o Ainz, né? Falando de uma forma, né, pra não dar spoiler do que ele disse exatamente, né? Mas é isso daí que eu achei legal do Ainz, né? Que, tipo, apesar dele sentir solitário em relações às suas amizades, aos seus amigos, ele tem os seus subordinados, ele tem todo mundo ali. E cada um foi meio que criado pelos seus amigos. Então, esses personagens que foram criados pelos seus amigos, ele vê como os seus próprios amigos também. Tipo, remete um pouquinho do que os seus amigos eram, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, a Aura e o Mari foram criados pela Shukumu, eu esqueci o nome, que é a irmã do Perontino que criou a Shalltear, né? E, tipo, em vários momentos você vê a Aura brigando com a Shalltear e eles discutindo, mas ao mesmo tempo eles meio que se protegem. Então, tipo, meio que tem uma relação de irmãos, sabe? E é basicamente isso. E ele, em vários momentos que eles brigam, esse tipo de coisa acontece, o Ainz, ele sempre lembra dos irmãos. Então, é basicamente esse tipo de coisa que eu acho muito legal de Overlord, né? O desenvolvimento, as relações que tem, a relação que vão sendo criadas, as coisinhas que são meio que, tipo, você fala, legal isso daí, mas, tipo, as coisinhas que vão sendo entregues pra depois eles irem lá e, tipo, trazer algo assim, você fica, caraca, mano, que legal, né? E, bom, é basicamente isso, né? Tem outra coisa do Ainz, né? Na verdade, eu acho que tem outras coisas do Ainz, né? Que eu vou explicando de acordo com as temporadas, né? Obviamente, eu vou estar falando, né? De acordo com cada coisinha, assim. E também, no final, eu vou trazer um vídeo só falando do Ainz, né? Em si. Mas, enfim, é basicamente isso. E para finalizar, né? Agora finalizando realmente a temporada, nos é mostrado o que a maioria das coisas, né, a maioria dos personagens, né, que foram apresentados, seja personagem secundário, até alguns personagens que nem têm importância, mas é mostrado, né, o que cada personagem está fazendo em cada local, né, em cada região, né, da história. E também nos mostra o Lord Ainz chamando todos os guardiões para se reunir. E aí você já fica, caraca, o que será que vai acontecer na segunda temporada, hein?